Novamente, boa noite a todos. Convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 a 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado, por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, quão maravilhoso o Senhor Deus e o quão bom é podermos estar na Tua casa. Como é bom, Senhor Deus, poder aqui lembrar do que Cristo fez por nós. Como é bom, Senhor Deus, nos apropriar dessas verdades pela fé. A apropriação, Senhor Deus, daquilo que o Senhor em Cristo fez por nós. E crer, Senhor Deus, na ressurreição de Cristo como resultado, amado Pai, da conclusão desse plano maravilhoso. Obrigado, Senhor. Gostaríamos, amado Deus, de colocar diante de Ti nosso tempo de meditação da Tua Palavra. Que o Senhor nos dê a graça do Teu Espírito na iluminação, para que assim, Senhor Deus, possamos aprender mais um pouco da Tua Palavra e também nos edificarmos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amados, ainda falando sobre esse tema, onde começamos hoje pela manhã, assim, introduzir, sobre a Páscoa e sobre os grandes princípios espirituais que tem essa instituição que Deus fez ali no início da revelação progressiva. E hoje pela manhã nós podemos estudar um pouco sobre isso. Podemos nos deparar com algumas coisas como preparação para o que também ainda iremos tratar hoje pela noite. Muitas mensagens poderiam ser feitas por esse tema, porque é um tema muito rico em aplicações. Poderíamos falar sobre a obra de Cristo, poderíamos falar também sobre a ressurreição de Cristo, mas hoje nós trataremos aqui sobre a aplicação do princípio da Páscoa no âmbito geral da revelação de Deus, como nós hoje começamos a trabalhar pela manhã. O Novo Testamento, como nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 a 8, chama Jesus do Cordeiro Pascual. Isso nos traz toda uma compreensão à luz da revelação da palavra de Deus. Hoje pela manhã nós vimos que se há uma tipologia presente e muito fácil de ser assimilada por nós, é a tipologia da Páscoa. E, irmãos, é importante compreender que a Bíblia, ela, mesmo nos seus livros históricos, ela não é simplesmente um livro que contém a inerrância histórica. Sim, nós devemos acreditar que nela contém a inerrância histórica. Mas nós também devemos acreditar que dentro da inerrância histórica, Deus também está a nos ensinar através de tudo que aconteceu. E é por isso que quando Pedro escreve ali para os irmãos, ele diz, sabendo que nenhuma profecia ela provém de particular elucidação, mas os homens foram inspirados por Deus para escrever. Então, nós acreditamos que todo o teor da Escritura, ele é inspirado e útil para, como está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz,
é útil para repreensão, correção e educação na justiça. Assim sendo, qualquer conteúdo bíblico, ele tem ensinamentos para nós, porque foi aquilo que Deus deixou para nós conhecermos. Através das histórias bíblicas, através das doutrinas, das aplicações diretas e das aplicações indiretas. Bem, porém, quando nós nos deparamos com o contexto do Êxodo e o contexto da Páscoa, nós nos deparamos com uma riqueza e uma profundidade de detalhes incrível. E eu gostaria de já agora começar a fazer as primeiras aplicações. Lembra-se que nós vemos no contexto do Êxodo Israel ali preso pelas amarras de um império opressor. E vemos Deus libertando aquele povo através de um cordeiro, através de um sacrifício. E nós agora já gostaríamos de começar a aplicar assim. Irmãos, a história da Páscoa nos remonta a algo que vai ser contado durante toda a história da revelação bíblica, apontando para esses dois grandes princípios: a libertação de uma grande opressão que escravizava e a oferta de Deus pela libertação destes que estavam escravos. Quando nós começamos a olhar essa tipologia aplicada para nós, e nós olhamos para todos nós que um dia chegamos aos pés desta cruz, nós podemos entender que éramos escravos dos nossos pecados, éramos escravos de todo tipo de paixões que nos escravizava e estava nos levando para a condenação de Deus. Mas através daquilo que Cristo fez por nós, Deus nos libertou do império das trevas. E a riqueza dessa tipificação, ela remonta-se em todos os detalhes do escrito bíblico. E eu gostaria de agora que nós voltássemos lá para Êxodo 12, que nós hoje pela manhã começamos a analisar. Abra sua Bíblia para Êxodo 12. Êxodo 12, verso 3 e verso 4. Diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele e o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Existe um personagem principal aqui apresentado nesses dois versículos. O personagem principal aqui não é as famílias, não é os vizinhos, mas o personagem principal aqui é o cordeiro. O personagem principal aparece como o protagonista do capítulo 12. E o protagonista da grande libertação da que Deus irá fazer através deste personagem principal, o cordeiro. Irmãos, a natureza do cordeiro, e talvez não existia um animal mais apropriado para representar a inocência e a beleza dócil do que um cordeiro. Durante toda a revelação bíblica, o cordeiro é apresentado como esse animal. Porém, diante de toda a revelação bíblica também, esse animal ele é continuamente massacrado. E os irmãos podem assim testemunhar. Durante toda a revelação bíblica, esse animal que é inocente, que é dócil, que é facilmente domado, ele é continuamente massacrado, com o objetivo de ser alimento, mas também com o objetivo de ser a fonte de vestes para as pessoas. E quando Isaías 53 apresenta o servo sofredor como um cordeiro, ele já está aliando essas duas grandes verdades bíblicas. Aquele cordeiro que foi apresentado e que dentro da nação de Israel era todos
era constante no ambiente do sacrifício, mas Isaías 53 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Aí, olha só que a tipologia ela se junta com o elemento humano, como o quê? Como um cordeiro foi levado para o matadouro. Irmãos, Cristo, ele é apresentado na Bíblia e na doutrina da salvação como duas coisas importantes. Ele tanto é aquele que vai nos vestir, como é aquele que também vai nos alimentar. O termo grego usado para dizer que estamos em Cristo, nada mais é do que o simbolismo de uma veste, de que nós estamos dentro dele. E estamos agora com uma veste que não representa mais Tiago, irmão Marcílio, irmão Lidier. Mas diante daqueles que foram vestidos pelo Cordeiro, você é identificado diante da presença do Pai como aquele que veste as vestes do Cordeiro. Mas veja que há duas grandes coisas interessantes aqui. Jesus, ele é a nossa veste, mas ele também é nosso alimento. Assim como o Cordeiro, ao longo da história, sempre foi fonte dessas duas coisas. Cobria a nudez, ali, Adão oferecendo nos primeiros sacrifícios, cobrindo a nudez do pecado, mas também, ao longo da história, servindo como alimento para as pessoas. Inclusive, uma das ordenanças da Páscoa era comer o cordeiro, que nós vamos ver um pouco mais adiante. Bem, porém, olha só que no versículo 5 diz algo interessante sobre esse personagem principal. Esse personagem principal, ele também deveria ser sem defeito. Veja, versículo 5. O cordeiro será sem defeito. Abra sua Bíblia para Hebreus, capítulo 4, versículo 15. E deixa a sua Bíblia aberta e lembremos de como Jesus entra na humanidade para se tornar um homem. A Bíblia é detalhista em falar sobre as origens puras de Cristo. A Bíblia diz que Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. A Bíblia também diz que enquanto Jesus esteve no ventre dessa virgem, essa virgem nunca conheceu homem algum. Então a Bíblia vai contando detalhes da pureza do Senhor Jesus. E em Hebreus capítulo 4, versículo 15, já na visualização deste homem maduro, a Bíblia diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote. Sabe quantos anos o sumo sacerdote era? Com quantos anos era possível se tornar um sumo sacerdote? Com 30 anos. Né? Então o sacerdote era transformado-se sacerdote na sua fase madura da vida. Olha o que é que o texto de Hebreus diz. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Quem foi esse sumo sacerdote? Antes foi ele testado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E esse é o detalhe que faz toda a diferença aí. Veja que o cordeiro escolhido para ser a troca pelo todos os homens, e o cordeiro que seria aquele que seria oferecido pela libertação da escravidão, ele era tipologicamente um cordeiro, mas ele era um cordeiro perfeito. Ele não era um cordeiro, um animal maculado de alguma coisa. E no Novo Testamento vamos ver que não só o nascimento de Jesus, mas a sua vida foi repleta de uma perfeição. Irmãos, você conhece o Senhor Jesus, e todos nós acreditamos que um dia recebemos Ele como o Senhor na sua vida. Pergunta, você provou o Senhor e mantém a graça dEle em sua vida, nesta perspectiva dEle ser perfeito?
algumas perguntas para nós refletirmos. Você pode encontrar alguma falha no seu Salvador? Você tem alguma coisa para acusar o seu Salvador? Será que a veracidade de Cristo se foi? Será que as suas palavras foram quebradas, as suas promessas falharam? Ou ele se esqueceu dos seus compromissos? Ou qualquer outro aspecto na sua relação com Cristo, você pode encontrar algum tipo de mancha? Por que é importante nós refletirmos sobre isso, irmãos? A perfeição de Jesus é a nossa perfeição. Se você não crê que Jesus foi um homem perfeito, se você não crê que Jesus foi esse Cordeiro perfeito, consequentemente, nós não acharemos perfeição em nossa vida. Porque a Bíblia diz de uma maneira muito enfática que quando nós cremos em Cristo, nós se tornamos um com este Cordeiro. Ao passo que não somos mais dois, ao passo que somos um com Ele. E a perfeição de Cristo, ela se torna assim a nossa perfeição. Bem, porém o versículo 5 diz mais uma coisa. Veja que nós estamos avaliando esse personagem principal, que era o Cordeiro, que era um Cordeiro sem defeito, mas um macho de 1 ano. Olha aí o versículo 5. O Cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. O Senhor Jesus estava no auge da sua vida, pronto para se tornar aquele que intercederia por nós, 30 anos, pronto para se tornar um sumo sacerdote, na plenitude do seu vigor e da sua força. E por que isso é importante nós sabermos, irmãos? Porque Jesus não foi oferecido por nós como uma criança indefesa. Jesus nem foi oferecido por nós como um velhinho que foi levado sem nenhum tipo de condição de resistir. Mas Jesus foi levado ao matadouro com todas as características de um homem forte, de um homem maduro. E a Bíblia deixa claro isso porque ele foi de maneira espontânea. O fato de ser um cordeiro de 1 ano, que no caso do cordeiro de 1 ano, é um animal na sua perfeita as condições ou no seu vigor físico. E Jesus também foi oferecido da mesma forma por nós. E quando Jesus está lá na cruz, imagine, irmãos, o que é que poderíamos esperar de um homem que foi chicoteado, de um homem que foi humilhado, que foi transpassado, estava na cruz nos seus últimos momentos. A Bíblia deixa claro que Jesus, apesar de todas essas coisas, bradou em alta voz. Na verdade, não faltava forças no homem Jesus. Ele estava sofrendo, mas ele estava lá na sua grande plenitude, dedicando o melhor, não simplesmente da sua vida divina, mas também o melhor da sua vida humana para nós. E aí cabe mais algumas reflexões. Será, irmãos, que nós estamos dedicando a nossa juventude e o melhor da nossa vida para Deus? Será que como Jesus, que dedicou não só o melhor da sua divindade, abrindo mão inclusive de usar a sua divindade ao seu favor, mas dando o melhor da sua vida para servir, será que assim estamos fazendo? E se, irmãos, na nossa fase adulta, nós estamos simplesmente olhando e oferecendo não a Deus o melhor da nossa fase adulta. Estamos simplesmente olhando para as coisas daqui desse mundo e oferecendo todo o nosso vigor e toda a nossa vida, simplesmente para as coisas que perecerão. Mas, de repente, nós que já estamos numa avançada idade, não vou dizer nós, mas eu não estou ainda, mas alguns que estão na avançada idade, você também ainda pode oferecer o melhor da sua força para Deus. Lembre-se, sempre há como oferecer o melhor para Deus.
Deus ofereceu o melhor para nós. Foi um cordeiro sem defeito e no auge de todo o seu vigor físico. Irmãos, o que temos dado para nosso Deus? O que é que Deus merece de nós? Será, irmãos, que na mais alta força do nosso vigor, teríamos como oferecer em troca para Deus alguma porção do que Deus fez por nós? Nem que nós oferecêssemos toda a nossa vida em dedicação exclusiva ao nosso Deus, nunca chegaríamos perto de uma pequena porção daquilo que Deus fez por nós. Então eu gostaria que hoje você refletisse nesse ambiente de Páscoa. E é importante que às vezes a gente assiste aqueles filmes, por mais que eles tenham seus desvios, mas de vez em quando é importante você assistir um filme daquele para que você testemunhe um pouco sobre o grande amor de Deus para conosco. Para podermos nos colocar em nossa posição, para podermos entrar numa contrição e olharmos agora para uma posição correta diante do nosso Deus. Devemos oferecer o nosso melhor para Deus, porque Deus fez isso quando ofereceu Jesus, e Jesus fez isso quando ofereceu a sua vida por nós. Bem, agora, irmãos, vamos fazer uma conexão novamente com Êxodo e vamos avaliar a perfeição do escrito bíblico e dentro desse calendário tão interessante, e vamos contrapor isso com a vida de Cristo. Se você abrir a sua Bíblia aí em Êxodo, e você vai ver no versículo 2 e 3, que a Páscoa deveria ser realizada ao 10º dia do mês. E nós falamos inclusive hoje pela manhã. E aquele cordeiro que nós já vimos que era o personagem principal, sem defeito e de 1 ano, ele precisava ser guardado durante um tempo. Olha aí versículo 6. Versículo 6 diz assim: e guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel e morará no crepúsculo da tarde. A Bíblia aqui remonta 4 dias de separação, perceberam? 4 dias de separação, do 1º ao 14º dia. Há 2 grandes razões históricas para entendermos essa separação. A primeira era que o balido daqueles animais lembrasse da celebração solene que estava para acontecer. A segunda grande razão histórica para isso era que era possível que durante esses 4 dias se revelasse alguma doença nesse animal ou alguma coisa que tirasse aquela condição do animal sem defeito. Interessante que quando estamos estudando a Bíblia, vamos entender o seguinte: Jesus entra em Jerusalém no domingo. Os irmãos devem estar lembrados que Jesus entra em Jerusalém no domingo. E devem estar lembrados que inclusive as Bíblias remontam isso como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado ali num jumentinho. E as pessoas gritaram: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E Jesus entra em Jerusalém. Após isso, Jesus passa quantos dias até ser imolado? Jesus passa exatamente 4 dias até ser imolado. Jesus passa a segunda, a terça, a quarta e a quinta. E é interessante que durante esses 4 dias, se você ler com atenção os evangelhos, você vai ver que um dos grandes conteúdos de ensino e de provas de Jesus foi durante esses 4 dias que Jesus passou ali em Jerusalém. Vamos rapidamente aqui olhar. Eu vou citando aqui, irmãos, não vamos ter tempo de olhar todos os textos, mas eu vou citando aqui o que é que aconteceu nesses 4 dias. Na segunda-feira, a purificação do templo. E Jesus faz aquele discurso da figueira no caminho de Jerusalém. Depois Jesus faz a purificação do templo. Jesus entra lá dizendo que aquelas pessoas transformaram a casa
do Senhor em covil de salteadores e de ladrões. Jesus faz muitas curas de mancos e cegos no templo. E Jesus provavelmente volta a Betânia na segunda-feira. Uma segunda-feira bastante agitada. Na terça-feira, o dia dos debates. E é um longo dia de discussões e parábolas. Os sacerdotes e as autoridades questionam Jesus em relação aos tributos a César. Os fariseus e os herodianos o questionam sobre isso. Os saduceus o questionam sobre a ressurreição. E Jesus fala sobre o grande mandamento, porque o intérprete da lei também vai testar Jesus. Jesus é questionado por todos os tipos de líderes naquele dia. Herodianos, fariseus, saduceus, mestres da lei. Além disso, na terça-feira, Jesus faz a parábola sobre os 2 filhos, sobre a palavra dos lavradores maus, sobre o banquete, sobre os casamentos, sobre os 7 ais, sobre a oferta da viúva. Depois Jesus sai do templo, profetiza sobre o sermão do monte. Tudo isso acontece nesta terça-feira. Na quarta-feira, a Bíblia não relata sobre trabalho de Jesus na quarta, mas relata que é o momento em que Judas usa o tempo de descanso de Jesus para maquinar sobre a sua traição. Na quinta-feira, irmãos, e aí eu acredito que os irmãos devem estar lembrados dos nossos estudos do livro de João. Quinta-feira, Jesus se reúne e as crianças fizeram esta encenação muito bem aqui. Jesus se reúne no cenáculo com os seus discípulos para celebrar a última ceia. E naquele momento, Jesus ensina muitas e muitas coisas. Ensina sobre o novo mandamento, promete a vinda do Consolador, ensina sobre a videira e a sustentação dele. Faz a oração sacerdotal. Pouco adiante, Jesus é provado diante da agonia do Getsêmani. E Jesus, através de uma grande agonia, prova a sua natureza humana. Por fim, Jesus prova uma das piores coisas que um ser humano pode viver, que é a traição de um dos seus amigos, que o leva à prisão. Aqui, irmãos, está os 4 dias de Jesus que antecederam a sua morte. Interessante que foram 4 dias de provas, 4 dias de grande luta ministerial de Cristo, 4 dias de grandes testes dos líderes judeus. Mas Pilatos, quando está com Jesus, ele dá um grande veredito de tudo isso. Pilatos diz assim, capítulo 23 de Lucas: disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Pilatos sela aqui a integridade deste cordeiro que foi provado durante todo este tempo. Que incrível, né, irmãos? O ministério de Cristo e os grandes detalhes sobre isso. Porém, além disso, além dos detalhes dos 4 dias em que Jesus passa interagindo com as provações e com os testes dos principais líderes, Jesus também é levado para o local indicado por Deus. Abra sua Bíblia aí para Deuteronômio, capítulo 16, versículos 5 e 6. Nós vamos ver, irmãos, que Deuteronômio capítulo 15, versículos 5 e 6, nós vamos ver o seguinte: nós estamos aqui em Êxodo 12, lá no deserto, não é isso? Lá no Egito. Nós estamos lá no Egito. Estamos com os israelitas ali, celebrando a primeira Páscoa. Mas depois nós vamos ver um detalhe.
Olha só, Deuteronômio capítulo 16, versículos 5 e 6. Não podereis sacrificar a Páscoa em nenhuma das cidades que te dá o Senhor. Depois, Deus direciona onde a Páscoa deve ser realizada. O teu Deus, senão no lugar que é o Senhor teu Deus escolher para habitar o seu nome. Posteriormente, Deus define um local específico para a Páscoa ser executada. E esse local é lá em Jerusalém. E é por isso que Jesus vai para Jerusalém naqueles últimos dias. E todas as coisas se encaminhando para aquele personagem principal chegar no clímax da sua obra. E é por isso que os judeus perguntavam lá em João 11, versículos 55 e 57, estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus. E estando eles no templo, uns diziam aos outros: que nos parece? Será que ele virá à festa? Irmãos, Deus é tão maravilhoso no seu controle sobre todas as coisas, que Jesus vai e entra em Jerusalém com o objetivo específico de cumprir o local exato da sua morte. Era o personagem principal, tinha nome, que era o Cordeiro, tinha uma característica que era pura e sem defeito, na sua plenitude de vida humana, e tinha um local específico para ser imolado em Jerusalém. Mas tinha mais detalhes ainda que a Bíblia nos remonta. Além de ter um nome, além de ter uma característica física, além de ter um local, tinha uma forma. Quando você abre lá em em Êxodo, capítulo 12, você vai ver o seguinte: era necessário que aquele animal fosse imolado, mas era necessário que o sangue fosse derramado. E depois era necessário que aquele animal fosse assado no fogo. E depois era importante observar um detalhe: nenhum dos ossos daquele animal podia ser quebrado. Será, irmãos, qual seria o outro tipo de morte que juntaria esses três elementos de uma maneira tão específica? Que tipo de morte poderia derramar sangue? Muito sangue? Que tipo de morte exporia um animal ou exporia uma pessoa a um sofrimento contínuo e de longo tempo? Assado. Esse é o conceito. Assado, lentamente sendo cozido. E ao mesmo tempo fosse preservada a integridade de todo o seu corpo. A cruz foi este lugar. A cruz foi o lugar específico para esta morte acontecer. A crucificação contém derramamento de sangue, porque as mãos e os pés são perfurados em local onde alto a vazão de sangue. A cruz expõe quem está morto a um sofrimento contínuo e agonizante durante muitas e muitas horas, lentamente matando a sua vítima. E uma das características da cruz era que, para acelerar a sua morte, os soldados geralmente quebravam as pernas dos presos ou dos condenados, para que eles não pudessem respirar. Porém, soberanamente Deus preserva. E Jesus entrega a sua vida antes disso precisar acontecer, para se cumprir a profecia, para se cumprir as características do Cordeiro Pascual.
que devia ser um macho perfeito, sem defeito, de 1 ano, na sua maturidade, imolado em Jerusalém, mas numa morte em que o sangue fosse derramado, em que ele fosse assado, ou seja, moído, como Isaías 53 fala, mas que nenhum dos seus ossos fossem quebrados. Essa é a maravilha do plano de Deus. Meus amados irmãos, quando nós nos deparamos com aquilo que Deus fez e como Deus conduziu a história para que todas as coisas pudessem ser concluídas assim, nós só temos que dar glórias a Deus. Nós só temos que olhar para tudo aquilo que Cristo fez e levarmos o nosso coração, irmãos, a uma profunda reflexão de quem realmente nós somos diante dessa grandeza. E é por isso que o segundo ponto da nossa mensagem é diante de tão grande e maravilhosa graça, desse tão grande presente planejado e milimetricamente executado. Como recebemos esse benefício do sangue do Cordeiro? Como recebemos o benefício do sangue do Cordeiro para nós? Irmãos, há 2 coisas importantes aí. Abra sua Bíblia em Êxodo, novamente, no versículo 12. E eu gostaria de me encaminhar para o final desse tempo aqui, fazendo essas reflexões sobre como receber isso. Se o Cordeiro Pascual se viu para aquelas pessoas de libertação de escravidão, como você pode ser liberto da escravidão do pecado, recebendo este sacrifício que Deus providenciou por você? O livro de Êxodo nos dá pistas de como isso aconteceu para aquelas pessoas ali. Versículo 7 e versículo 8. Diz assim: tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que o comerem naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Amados, imagine só aquele homem que escutou de Moisés essa instrução ali no capítulo 12. Lembra que primeiramente Moisés recebe de Deus a instituição da Páscoa. Depois Moisés chama os anciãos e comunica a verdade para os anciãos. E depois os anciãos, obviamente, espalham na multidão do povo. Nós estamos falando de mais de 600 mil homens, que é o que o texto de Êxodo nos coloca. Então, provavelmente, nós tínhamos aí centenas de milhares de famílias em que os anciãos provavelmente são ali conduzidos a avisarem aqueles do ritual que aconteceria. E aí, durante aquela noite, daquele dia, existia um grande contraste ali dentro do Egito. Existia os escravos se preparando e os líderes das famílias preparando aquilo que tinha sido colocado para eles fazerem. E, ao mesmo tempo, existia talvez uma falsa paz para os egípcios. E existiam esses 2 grandes cenários, provavelmente, acontecendo ali. O cordeiro provavelmente já tinha sido inspecionado ali, avaliado se aquele cordeiro realmente era um cordeiro sem defeito para cumprir assim. Muito provavelmente as mulheres já tinham sido atribuídas de tarefas na preparação para cozinhar para assar aquele cordeiro. Mas antes disso, o sacrifício já tinha sido feito e provavelmente já tinha ali uma bacia com sangue derramado. Imagine o pai, o patriarca daquela casa, ali com as folhas de isopo, juntamente com os seus filhos, passando nas vegas das portas, o sangue
do cordeiro. E rapidamente a preparação para que eles pudessem comer aquele animal assado. E ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, uma euforia de rapidez para se preparar, porque estavam todos preparados e vestidos com as sandálias nos pés, com as vestes vestidas, com os cajados nas mãos, todos prontos para o que ia acontecer. E duas grandes coisas marcavam este momento. Uma grande atitude de fé ao pegar o sangue e passar o sangue nas vegas das portas. Uma grande atitude de fé de que aquilo ali tiraria o juízo de Deus sobre aquele lar. A Bíblia diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Jesus é este sangue que foi derramado para que o juízo de Deus não caísse sobre a nossa vida. Só que tem mais um detalhe. Eles não simplesmente passaram, mas eles também comeram. E aqui há todo um simbolismo muito profundo sobre isso. Veja, lembra que lá no início eu disse que Jesus era a nossa vestimenta, mas também Ele é o nosso o quê? O nosso alimento. Abra a sua Bíblia, por favor, para João capítulo 6. Versículos 53 e versículo 56. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 53 a 56. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Que texto esclarecedor, não é esse texto aqui? Esse texto é extremamente esclarecedor. Se aqueles homens lá no Egito tivessem simplesmente passado o sangue nas vegas das portas e não tivessem comido o cordeiro, mesmo assim, eles teriam sido mortos. Porque a obra completa que Deus faria na vida daquelas pessoas era a obra de crer, mas de participar do sacrifício. Você crê que Jesus morreu na cruz por você? Talvez sua resposta seja sim. Segunda pergunta: você já comeu da carne e bebeu do sangue de Cristo? Você já participou intimamente, já recebeu na sua vida e se apropriou do sacrifício de Cristo? Ou você somente tem a compreensão intelectual sobre isso? Será, caro amigo que está aqui hoje, que você passou toda a vida assistindo aqueles filmes e olhando para ali, de repente acreditando e até se compadecendo do sofrimento de Cristo, mas você até hoje não participou e tomou para si a carne do cordeiro e comeu ela? E é esse exercício de fé que
todos são desafiados a fazer. E é por isso que quando Jesus falou isso aqui para os judeus, muitos abandonaram ele naquele momento. Disseram assim: duro é esse discurso, quem pode ouvi-lo? De fato, talvez seja duro você olhar para a perspectiva humana de comer uma carne e beber um sangue, mas o que significa aqui é que quando pela fé você acredita que Deus enviou Jesus para morrer por você, e você deposita toda a expectativa da sua vida a esta verdade, e você entrega toda a sua vontade, toda a sua vida, toda a sua perspectiva, tudo que você é como pessoa, e você entrega isso a Deus, você passa a fazer participante de Cristo. Você come e bebe. Come da carne e bebe do sangue de Cristo. Amados irmãos, as verdades espirituais que estão reveladas nesse personagem principal que é o Cordeiro de Deus. E é por isso que quando João Batista olha para Jesus, João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista olha para Jesus e entendia perfeitamente que tudo que Deus preparou ao longo da história estava se concretizando ali, naquele momento. Agora, eu gostaria de fazer para você uma reflexão. Será que, como é que podemos receber erroneamente esse presente de Deus? Como nós poderíamos participar erroneamente desse sacrifício? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O apóstolo Pedro interpreta perfeitamente aqui a ideia do Cordeiro Pascual. Porém, imagine só, irmãos, se naquele momento, lá no Êxodo, lá no Egito, aquelas pessoas que tivessem, querido, não, a minha porta é muito bela, a minha porta é muito bonita, eu não vou manchar a minha porta, eu vou colocar aqui o sangue em outro local, porque a minha porta já é muito bela. Talvez esse sangue vai manchar a beleza da minha porta de mogno. Sabe o que é isso? É quando os homens olham para o sacrifício de Cristo e olham para a sua justiça própria e dizem assim: eu posso fazer. Mas eu sou um homem bom, eu sou uma mulher boa, eu sou alguém que cuida bem dos meus filhos, nunca roubei, nunca matei. Já escutaram isso? Eu pago meus impostos, não devo a ninguém, nunca traí minha esposa, nunca traí meu esposo. É sua porta maravilhosa de mogno. Mas se ela não estiver banhada com o sangue de Cristo, o anjo passará para dentro dessa casa e destruirá tudo o que tiver dentro dela. Nada substitui o sangue de Cristo. Mas imagine que aquela família dentro daquela casa do Egito diz assim: o filho, papai, esse sangue é algo tão terrível, vamos misturar, vamos de repente colocar aqui um pouco de água para que isso não seja tão escandaloso nas nossas portas. É aquela ideia onde nós vivemos pessoas que cocheiam entre religião e a fé.
que vivem de repente uma vida ali religiosa, mas que de verdade nunca passaram pelo lavar do sangue de Cristo. É que vivem uma vida mista, onde não é a pureza do sangue de Cristo que transformou a sua vida. É que tem muitas outras coisas como justificativa diante de Deus. Mas é sangue, sangue e sangue que resolve o problema diante de Deus. Se você está aqui hoje e de repente já escutou muita mensagem da cruz, entenda. Somente o sangue puro de Jesus, sem mais absolutamente nada, é que vai libertar você da escravidão, do pecado. É que vai fazer o anjo passar por cima. É que vai livrar você da condenação eterna. E para nós, que tipo de sangue cremos que aspergimos um dia em nossa vida? Foi o sangue puro de Cristo? Foi o sangue que purificou todos os nossos pecados? Mas tem mais um detalhe. Comemos a carne de Cristo e participamos da vida que Ele nos dá? Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Irmãos, temos da parte de Deus a suficiência para uma vida plena, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, aquele que foi oferecido por nós, para nos perdoar, mas para nos dar vida. E é por isso que Jesus disse: aquele que comer da minha carne e do meu sangue, este tem a vida nele. Queremos, irmãos, que saiamos hoje, desta noite aqui, com a esperança acesa em nosso coração, que temos vida, porque o nosso Cordeiro Pascual é o nosso grande e Rei e majestoso Senhor Jesus, que somos identificados com Ele, e que hoje, pela presença do Espírito Santo, Ele mora em nós. E que isso, por si só, irmãos, já deve ser motivo de uma alegria indivisível, que nada que esse mundo possa oferecer pode substituir a plenitude da presença do Cordeiro em nossas vidas. Que Deus abençoe essa igreja e que assim nós possamos fazer. Ó Deus querido, Deus amado, obrigado, ó querido Deus. Obrigado por ter oferecido Jesus para morrer por nós. Obrigado, Senhor Jesus, por ter vindo morrer por nós. Ó Senhor, nunca iremos entender o que o Senhor sofreu. Nunca, Senhor Jesus, teremos condição de compreender o que o Senhor passou. Mas sei, querido Deus, que foi por amor. Ó Pai querido, obrigado por assim ter enviado Ele, Senhor, para morrer por nós. E queremos, Senhor Deus, te rogar, ó Espírito, que esteja fundamentando em nosso coração, dia após dia, Senhor, essa verdade. Que ela faça, Senhor Deus, sentido pleno para as nossas vidas. E que o testemunho de Cristo possa ser algo que esteja sempre presente nos nossos lábios. Enquanto a igreja ora, alguém aqui nesta noite que, diante da urgência que é olhar para Cristo e consumir desta carne, deste sangue, ou seja, crer na verdadeira
libertação que Cristo nos dá através da sua morte, também da sua ressurreição. Que chegou aqui nessa noite e ouviu essa mensagem, e que agora está incomodado com a realidade de que os seus pecados lhe condenam diante de Deus, e quer entregar a vida a Cristo, e quer olhar para o que Cristo fez ali na cruz e dizer: Senhor Jesus, eu aceito o que o Senhor fez por mim. Eu sou agora participante da sua carne, e sou lavado pelo seu sangue, e agora sou livre destes pecados. Alguém quer aceitar Jesus Cristo como o seu Senhor? Levante uma de suas mãos. Alguém? Alguém quer aceitar Jesus Cristo hoje e de uma vez por todas ser livre da escravidão do pecado e ao mesmo tempo ser um com o Senhor Jesus? Alguém quer receber essa graça de Deus? Levante as suas mãos. Alguém? Ó Deus querido, sabemos, ó amado Deus, que o Senhor trabalha nos corações diante da tua soberania e diante do momento assim que apraz a ti. Colocamos a vida de todos nós diante do Senhor, para que o Senhor possa, amado Deus, estar incomodando o coração daqueles que de repente ainda não aceitaram a Jesus. E para nós, Senhor Deus, que já aceitamos, ó Deus, transforma isso numa realidade vívida em nossa vida. Que ofereçamos o nosso melhor para Ti, assim como o Senhor ofereceu para nós. Muito obrigado, Senhor. Em Cristo Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Nesse momento,